tudo bem? Hoje nós temos uma super novidade aqui no canal, a minha primeira entrevista, e é com uma pessoa muito bacana, um recém-amigo da história da arquitetura, Bruno Perenha. Um canal super bacana, História da Arquitetura com Bruno Perenha, e eu fiquei assim, muito surpresa quando ele me procurou para fazer esse projeto, para fazer essa entrevista. E eu acho que é uma grande expansão nos nossos canais. A gente vai se conhecer e vocês vão se divertir, ok? Vamos lá? Ei, Bruno, querido, se apresenta pra gente. Beleza, Cris. Agradeço aí, não é? Pela entrevista que você fez no meu canal. Aliás, pra galera aqui do canal da Cris, pode ir lá no meu canal que tem uma entrevista dela lá que tá show. Mas bom, Cris, eu acho que seria interessante eu me apresentar aqui de uma maneira rápida, né? Antes da gente entrar no conteúdo de cabeça aí. Meu nome é Bruno Perenha, como você falou. Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado História da Arquitetura com Bruno Perenha, onde eu ensino história da arquitetura de uma maneira muito simples e descomplicada, né? Porque muitas vezes os alunos têm um pouco de dificuldade, né? Alunos de história da arte e arquitetura têm dificuldade em entender esse tema. Então eu decidi criar esse canal para tentar ajudar essas pessoas de uma maneira mais didática possível, não é? Eu sou formado em arquitetura pela Unicesumar de Maringá e sou pós-graduado em História da Arquitetura por Birkbeck, University of London, aonde eu vivo ultimamente, né? Eu moro em Londres, estou aqui em busca do meu mestrado, né? Fiz a minha pós e aí vou começar o meu mestrado, não sei quando, para ser sincero. E tô aqui hoje, não é, no seu canal, invadindo o seu canal aqui, pra gente bater um papo sobre arquitetura grega. Então, é uma invasão super procedente, porque eu sinto, no meu canal, que é de História da Arte, eu não posso delongar muito na história da arquitetura e acho também que cada macaco no seu galho, né? A minha formação é em Belas Artes, artes visuais, a sua em arquitetura, e com certeza você vai saber falar disso com muito mais propriedade e com mais leveza, porque quem vivencia o que fala é muito diferente, né? Então, vamos lá. A gente escolheu falar de arquitetura grega, que é super, hiper, trans, mega querida, é importante. Vamos começar, então? Por que você acha importante entender os elementos que constituem uma fachada de templo grego? Ok, Cris, veja, a sua pergunta é muito interessante porque muitas vezes a gente estuda a arquitetura grega e a gente não tem nem ideia do porquê que está estudando, não é? Na verdade, acho que isso acontece na história da arte, muitas vezes a gente está estudando um estilo e pensa assim, poxa, mas qual é a utilidade disso para minha vida? Não é qual a utilidade prática disso para minha vida, mas a gente sabe, você sabe melhor do que eu, que a arte ela tem uma função assim primordial no espírito do ser humano, né? Quantas pessoas talvez não saíram de uma depressão por meio da arte, etc, né? Aliás, deixa eu mandar uma pergunta para você aqui, isso não estava no script não. Você conhece alguém que talvez já foi transformado pela história da arte? Nossa, milhões de pessoas. Não me achem arrogante com essa resposta, mas vários alunos, inclusive que saíram da depressão e de um possível suicídio. Pois é, pois é. Então, é exatamente isso que eu tô falando, né? Então, quando a galera estuda a arquitetura grega, Cris, eles vão lá para Atenas, lá na antiga Atenas, eles pensam assim, pô, mas qual é a função disso? Mas a verdade é que os gregos, eles cumprem uma função assim primordial na arquitetura ocidental e na própria civilização ocidental propriamente falando, né? Não só em arquitetura, mas em arte, né? Em filosofia, etc. Agora, o que muita gente pensa errado é acreditar que a arquitetura grega morreu em Atenas. Só que não, né? Na verdade, a arquitetura grega continuou através da história. Isso a gente vê com os romanos. Os romanos continuaram usando vários e vários elementos da arquitetura grega em suas obras. A gente vê isso depois no Império Bizantino, Idade Média, Renascimento, Barroco, não é? Rococó. E aí a gente chega no neoclassicismo, principalmente ali no século XVIII e XIX, não é? E o que é o neoclassicismo? O neoclassicismo é simplesmente o reavivamento daquela arquitetura grega, não é? Então, o que eu quero deixar claro aqui para a galera do seu canal é que
A arquitetura grega não morreu em Atenas, ela continua viva, ela renasceu principalmente no século XIX e continua viva em vários e vários edifícios da Europa. Mas não só isso. Quando a gente pensa no Brasil Império, por exemplo, não é? A gente vê várias e várias construções daquele tempo do Império, do Brasil Colônia, em um estilo neoclássico, onde a gente vê vários elementos que a gente vai ver nesse vídeo aqui hoje. Exatamente, concordo em gênero, número e grau. Bem, entendendo isso, vamos para a prática? Vamos falar sobre os principais elementos da fachada de um templo grego. Boa, boa. Bom, se a gente fosse falar de forma detalhada, né, Cris, eu acho que a gente ficaria 1 hora ou 2 horas aqui, não é verdade? É verdade. Mas, quem sabe a gente pode dar uma aprofundada aí em próximos vídeos. Eu tenho certeza que talvez esse não vai ser o primeiro, né? Então a gente pode se aprofundar melhor em outros vídeos. Agora, o que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal, é realmente um resumo muito bem explicado de todos os elementos que compõem a fachada de um templo grego, né? E a gente começa falando sobre a escada de um templo grego. Normalmente, Cris, você sabe que a sociedade ateniense, a sociedade grega, era uma sociedade muito fundamentada em religião, não é? Porque você tinha naquela época lá o politeísmo, a adoração de vários deuses. Pô, quem nunca assistiu aí o Hércules, não é? E todos aqueles deuses e etc lá e tudo mais. Eu tenho certeza que ao ensinar a história da arte, você ensina os seus alunos aí sobre toda essa questão que envolve a mitologia, né? E como os templos, na maior parte deles, eram templos religiosos, eles não ficavam sobre o chão. Então a escada ela cumpre essa função de não colocar o templo sobre o chão, meio que em tom de respeito, vamos colocar assim, né? E também a escada meio que convida você, né? Eu não tive a oportunidade para ir em Atenas ainda, mas quero muito ir. Só que eu já fui em vários e vários templos neoclássicos, ou seja, que são da mesma família dos gregos, né? Como eu já expliquei para vocês, o neoclassicismo é um reavivamento da arquitetura grega, só que com o uso de novas técnicas e novos materiais. Então, a escada também traz esse convite, parece, para a pessoa entrar no templo, né? Então, basicamente, ela tem essa função. E depois a gente tem a coluna. A coluna, Cris, ela é muito importante, não é? Porque ela é meio que uma representação do povo ateniense também, não é? As colunas, né? A colunata, vamos chamar assim, uma colunata é uma sequência de colunas, ela era uma representação do povo. O Jonathan Glancy, grande crítico e historiador de arquitetura, ele vai dizer exatamente isso, que o templo grego era, na maior parte das vezes, uma representação do próprio povo ateniense. Você consegue entender? Então, você tem ali a colunata representando o povo, e no centro do templo você tinha a estátua de um deus, não é? Um deus lá gigante, lá, uma estátua de um deus gigante, onde as pessoas adoravam a esse deus. Então, é basicamente isso, né? Falando sobre a coluna aí. Depois da coluna, Cris, a gente avança para o capitel. Que diabo é o capitel? O capitel é aquela parte que fica no topo da coluna, não é? Se vocês olharem a imagem, eu vou colocar aqui para vocês uma imagem na tela, né? A Cris vai colocar uma imagem aqui. Vocês vão ver o capitel. E o capitel, Cris, ele pode ser em 3 ordens, tá bom? Dórica, jônica e coríntia. Eu acho que tu tá cansada de ensinar isso, não tá? Não, eu amo esses 3, adoro. Exatamente. Então, aqui vai uma dica muito especial para vocês. É por meio do capitel que nós vamos identificar a ordem daquele templo, entendeu? Então, ao olhar o capitel e a gente vê 2 volutas, a gente sabe que aquele templo foi construído na ordem jônica, entendeu? Agora, se a gente vê as folhas de acanto e etc. no capitel, a gente sabe que aquele templo foi construído na ordem coríntia, não é? Poderia falar sobre as ordens aqui, mas a gente não tem muito tempo, não é? Então, seria basicamente isso ali, né, nessa introdução que eu queria trazer para vocês. A gente falou sobre a escada, a gente falou sobre a coluna e a gente falou sobre o capitel, não é? E agora, depois do capitel, a gente tem uma parte muito e muito importante, Cris, que é o entablamento, tá? Depois do capitel a gente tem um entablamento que é como se fosse uma viga. Os gregos eles trabalhavam muito o sistema trilítico, não é? Ou seja, 2 pilares e uma viga em cima. Era basicamente esse sistema que eles trabalhavam. E nessa viga chamada entablamento nós temos 2 partes. Primeiro, embaixo a gente tem a arquitrave
e depois a gente tem o friso, tá? No friso a gente vai ter outras duas partes, as métopas e os tríglifos. Bom, acho que eu tô falando demais, né? Não, não, eu achei muito, muito bacana você ter falado isso, sabe por quê? Porque quando eu falo, o pouco que eu falo, que é o necessário para a pessoa entender o todo na história da arte, então o pouco que eu falo da arquitetura, eu não falo do entabalamento, né? Eu falo realmente que as colunas e suas ordens, né? Dórica, jônica e coríntia, é que determinam o processo grego de arte, mas eu não dou ênfase nisso. Então, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu acho que você vai completar esse pensamento Bora que você lá. iniciou aí. Qual que seria o significado dos tríglifos no entablamento? Ok, ok, muito boa pergunta. A questão é a seguinte, né? A gente parou exatamente nessa parte aí que fala sobre a sua pergunta, né? Muita gente, Cris, ao olhar o entablamento, né, vê aquelas três linhazinhas lá e pensa, pô, legal, né? É uma decoração dos gregos ali, etc e tal. Mas não. Listradinho, né? Exato, listradinho, você vê aqueles três assim, você pensa, não, os gregos fizeram isso simplesmente porque eles gostavam e etc, eles só queriam enfeitar o templo. Pô, será que é assim? Não, Cris, eu venho falar para você que não, tá? Existe um significado muito profundo nos tríglifos, tá? Eu vou explicar para você o que é e você talvez vai se surpreender, porque muitos historiadores até de arquitetura não sabem disso, né? Muitos arquitetos formados não sabem disso. O que acontece é que os templos gregos primitivos, eles eram construídos em madeira, tá bom? Foi só depois que a sociedade ateniense começou a enriquecer que os templos foram transformados em pedra, entendeu? Porque eles realmente queriam agora eternizar o templo, né? Em madeira, a madeira a gente sabe que dura bastante, não é? Dura bastante. A gente vê até aí na sua terrinha aí, né, Minas Gerais, algumas casas em madeira, né? Aquelas casas do Brasil colonial e etc e tudo mais. A gente sabe que a madeira dura bastante, mas a pedra dura muito, tá bom? Como os templos antes eram construídos em madeira, os tríglifos eles simbolizam o final das vigas, entendeu? Você vai ver aqueles tríglifos e eles simbolizam exatamente o final da viga. Se você olhar, depois eu faço esse convite pro pessoal aí, na verdade eles vão estar vendo essa imagem na tela, embaixo dos tríglifos você vai ver algumas gotas ali que simbolizam os pregos de antes, né? Como eu falei, o templo era feito em madeira, você tem o tríglifo representando a viga e as gotas embaixo simbolizam os pregos para fixar a viga. Então, essa é basicamente a razão, Cris, entendeu? Essa é a explicação para aquelas três linhazinhas ali. Era o final das vigas de madeira que antes os templos eram feitos. Pois é, e eu te falo humildemente que eu não sabia disso e adorei saber. Muito bacana. Não Legal. sabia disso e tudo tem um porquê. Mas eu não sabia desse motivo, não. Muito bacana. E antes da gente avançar, me fale então, para completar, quais os materiais utilizados na arquitetura grega? Muito bem, muito bem. Bom, a gente já basicamente falou um pouco sobre isso, não é? Mas o principal elemento, o principal material da arquitetura grega é muito simples, é a pedra, não é? A pedra, principalmente ali o mármore, não é? Muita gente não sabe também, mas antes os templos gregos eles eram extremamente coloridos, tá bom? Hoje em dia a gente vê esses templos gregos assim, naquele tom pálido, cinza, etc, porque eles já estão desgastados, não é? Mas antes, né, você tinha ali os mármores pintados, etc. Antes os templos gregos eles realmente eram coloridos, não é? Então, a gente pode falar que os principais materiais usados em templos gregos, primeiro, quando o templo era feito em madeira, é óbvio que o material era madeira. Depois que o povo ali foi enriquecendo, né, o povo foi ganhando uma graninha, vamos colocar assim, os templos começaram a ser feitos em pedra. Então, Cris, a resposta é, primeiro, os templos eram feitos em madeira, e depois os templos eles se consagraram realmente em pedra. Então não é à toa que a gente pensa no mármore, né? E vou falar para você, viu, Cris? Vou falar para você. A gente vê o quão rica era aquela sociedade ateniense, não é?
principalmente porque todos esses templos eram feitos realmente em pedra. Hoje o mármore já é caro, é ou não é verdade? Se a gente quer construir uma piazinha de mármore ali, quanto que é? Quanto que é mais ou menos? Eu não tenho a mínima ideia, para ser sincero. Não é? Mas o mármore hoje em dia ele já é caro. Imagina aquele tempo quando as pessoas não tinham as devidas tecnologias para ir lá na jazida e tirar a pedra e tudo mais. Era ainda mais caro. Então você vê que por meio do mármore a gente percebe o quão rica era aquela sociedade. E eu vou te falar uma coisa, eu adoro filmes para a gente ter. Às vezes eu falo com um aluno, eu vi que você citou filmes aí na sua fala, às vezes porque os filmes às vezes são romantizados, são mais comerciais, mas sempre o trabalho de ambientação, de figurino, ele é feito com muita pesquisa, então ele é muito bacana, na maioria das vezes, lógico que tem exceções. Então eu acho que às vezes é muito bacana se assistir um filme. Teve um recente, o mais recente de Pompeia, eu não gostei muito do filme, não, mas eu achei a ambientação nisso que você está falando, de mostrar a sociedade, a riqueza, como é que era a casa grega, achei tão bacana. E aqui, me tira uma dúvida aqui para a galera, para os meus alunos, acho que para os seus também, e aquela forma que parece um triângulo do templo grego, o que é? Bom, eu acho que você sabe, né, Cris? Com certeza você sabe o nome daquela forma triangular misteriosa que você está falando aí, né? Aquele é o frontão, tá? É uma das partes assim mais importantes de um templo grego, não é? Normalmente, Cris, o frontão ele sempre fica depois do entablamento, né? A gente tem a escada, a coluna, o capitel, o entablamento e o frontão triangular. E normalmente no pedimento, que é a parte interior do frontão, não é? O frontão ele tem a sua moldura ali e o pedimento, que é aquela parte interior. Os gregos eles decoravam o pedimento com estátuas, não é? Com esculturas dos seus deuses ali, etc. e tudo mais, né? Então o frontão é esse elemento, é o telhado, vamos colocar assim, né? Falando numa linguagem mais simplificada, seria o telhado do templo grego, não é? E no pedimento ali eles colocavam também imagens de seus deuses e etc, tá bom? E aqui, só completando essa fala do frontão, a gente não tem costume de analisar isso porque está muito acabado, né? Tem muito pouco exemplo dessas esculturas, assim, de um frontão inteiro, né? E aí as pessoas veem as ruínas e não imaginam que tinha tanta coisa ali, né? Isso é muito bacana de ser ressaltado mesmo. É verdade. Você está muito certa nisso, porque quando a gente olha o Pártenon, que é o principal templo grego, né, que fica lá na Acrópole de Atenas, o frontão do Pártenon está completamente destruído, né? Isso acontece porque durante o Império Otomano, os turcos otomanos usaram o Pártenon como uma espécie de um depósito ali para bomba. E aconteceu uma tragédia durante esse período aí, né, que os turcos otomanos estavam ali na Grécia. Eles usaram o Pártenon para ser um depósito de bomba e aquilo explodiu, menino. Entendeu? Explodiu e acabou ainda mais com o Pártenon, infelizmente, né? Mas você está certo, realmente a maior parte dos frontões, aqueles originais gregos, eles realmente são destruídos. Agora, a gente vê frontão para todo lado, principalmente aqui na Europa, não é? Porque como eu disse para vocês, a arquitetura grega pode estar deteriorada, pode ter ficado lá para trás, em certa medida, só que o neoclassicismo, que faz uma imitação daqueles mesmos elementos, está mais vivo do que nunca, entendeu? Então é basicamente isso, Cris, relembrando aqui o pessoal, a gente viu a importância da escada, o templo não ficava no chão, não é convidando a pessoa a entrar. A gente falou sobre a coluna, não é? A coluna é muito importante, ela é meio que uma representação do povo, né? Uma sequência de colunas, vocês já sabem o que é depois desse vídeo, é uma colunata. A gente falou sobre o capitel, que pode ser na ordem dórica, jônica ou coríntia, né? Pode ser na ordem toscana e compósita, mais pra frente, com os romanos. Os romanos inventaram essas novas duas ordens aí, não é? Tu conhece muito bem, tu sabe o que eu tô falando. A gente falou sobre o entablamento, que é composto pela arquitrave embaixo, o friso, e no friso a gente tem as métopas e os tríglifos, que era simplesmente uma representação do final da viga, né? Porque antes os templos
vocês já sabem agora também eram feitos em madeira. E a gente falou, né, Cris, sobre o frontão, que é essa parte aí que é o teto. E no centro do frontão ali a gente tem o pedimento, que o pessoal colocava esculturas ali, etc. Eu acho que é isso, Cris. Será que deu pra galera entender aí? Super deu. E aqui, só para finalizar, quando eu dou aula de Grécia, eu falo que o templo eu chamo apelido de desenho casinha. Porque quando eu falo assim, Bruno, rapidamente, me desenha uma casinha. O que você desenha? Um retângulo encimado por um triângulo, que é a base da nossa arquitetura, que vem da Grécia. Daí, né, sem dúvida nenhuma, a importância disso na história da arquitetura, na história do homem, em tudo. Muito obrigada, você falou muito gostoso. Acho que é um complemento maravilhoso para o meu aluno, viu, gente? E essa dobradinha nossa está sendo sensacional, né? Gente, tem uma entrevista minha lá no canal do Bruno. Depois vocês vão lá conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal dele, lindo. E se inscrevam, né? E é isso. Acho que é daí para o infinito e além, né, Bruno? Boa, boa, exatamente. Não deixam, né? Realmente vai lá no meu canal, vê a entrevista da Cris lá. Eu acho que tem coisas que ela falou sobre a vida dela lá que vocês não sabem, viu? Apesar de vocês acompanharem a Cris aqui no canal dela sempre, né? Tem coisas que ela falou lá que eu vou confessar pra vocês, talvez vocês não conheçam. Então é isso, Cris. Eu agradeço pelo convite, tá bom? Eu agradeço por essa oportunidade. Poxa, fantástico estar aqui. E como você falou, eu espero que a gente faça isso mais vezes. Olha, eu quero te dizer, Bruno, que foi um prazer, você não tem o que agradecer, e que é muito importante, agora sim a Cristiane séria, é muito importante isso que está acontecendo aqui. É assim que a gente vai para frente, né? Eu admiro muito o seu trabalho, e narcisicamente, porque admiro o meu, porque a gente está fazendo o melhor que a gente pode para democratizar, para socializar a arte, a arquitetura, o conhecimento, né? E fazer disso uma coisa prazerosa, próxima do aluno. Então, um prazer enorme ter você aqui. Agregou muito valor ao meu canal, mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. E não se esqueçam, como a Cris falou, dá uma conferida lá no meu canal, porque se vocês amam esse conteúdo da Cris aqui de História da Arte, com certeza vocês vão gostar do meu também lá, História da Arquitetura com Bruno Perenha. Cris, até a próxima aí, galera. Tchau. Obrigada.